Não compare sua jornada com a jornada de outra pessoa. Seja justo com você mesmo. Você já pensou no quanto você tem evoluído nos últimos anos? Eu imagino, se você é uma pessoa que busca conhecimento, uma pessoa que busca se desenvolver, você deve ter evoluído bastante nos últimos tempos. Quando eu falo nos últimos tempos, talvez nos últimos 2, 3 anos. Quando eu olho para trás e vejo vídeos ou coisas que eu fazia há 2 anos atrás, eu vejo realmente o quanto eu mudei. E imagino que também você deve ter passado por isso. Só que, durante esse processo de mudança, a gente também se compara demais com outras pessoas. E essa comparação, muitas vezes, ela é muito injusta. E eu vou dar alguns exemplos para ficar mais clara a linha de raciocínio que eu estou querendo criar aqui. Imagine que você nasceu, como eu, em uma zona rural, onde você tinha pouco acesso a coisas diferentes em relação à educação. Você não tinha acesso ao inglês, você não tinha acesso a um esporte. Então, na minha escola, eu só fazia aula de educação física, mas não tinha nenhum outro esporte. Não tinha nenhum futsal, nada do tipo. Era somente aquela aula ali. E eu nasci numa zona rural, assim, com muito poucas pessoas à minha volta. Então, muito poucos acessos. E eu só fui perceber o quanto eu era ignorante em alguns assuntos depois que eu saí da zona rural, fiquei um tempo em uma outra cidade, só que mesmo assim eu ainda não percebia o quanto eu era ignorante em alguns assuntos. Com o passar do tempo, conheci pessoas e essas pessoas sim me mostraram. É como se um véu tivesse caído na minha percepção e aí sim eu vi o quanto eu era ignorante. Qual que é o sentido disso daqui que eu tô falando? Imagine se eu, hoje, com 27 anos, 28 anos, olhasse para trás ou olhasse para outra pessoa e me comparasse e pensasse assim, cara, eu tenho 28 anos e não sei inglês direito. Só que olha meu passado, eu vim de um lugar onde não tinha acesso ao inglês, nem se minha mãe quisesse, ela conseguia me colocar lá, e ela nem sabia também da importância que o inglês teria na minha vida. Mesmo depois que eu fui para a cidade, eu ainda vivi imerso há uns 3, 4, 5 anos, imerso a ignorante, e somente com os 21 anos que eu comecei a ter noção assim significativa, cara, do quanto eu entendia muito pouco sobre alguns assuntos, do quanto eu precisava me desenvolver. Já tem outras pessoas que a pessoa se percebe com uma habilidade em um momento muito importante da vida. E quando eu falo se percebe, por quê? Vamos supor que você é de uma família onde você tem uma boa base. Sua mãe e seu pai sabem a importância do inglês, sabem a importância do estudo no desenvolvimento de uma pessoa, no desenvolvimento da cultura, e te colocou muito cedo para estudar inglês. E agora, aos 22 anos, você é contratado de uma empresa e você tem que fazer um trabalho e nesse trabalho necessita do inglês. E aí você percebe que você sabe inglês. Só que você entende que eu, com 28 anos, não sei inglês direito e só percebi o quanto eu era ignorante aos 21. Já outras pessoas, aos 21, sabem inglês, sabem algum esporte muito bem assim feito, tem uma boa coordenação, uma boa educação, um bom direcionamento, uma boa escolaridade. Só que quando você é novo, você não consegue escolher isso. Você com 13, 12, 14 anos, você não consegue escolher o rumo da sua vida. Quando você chega aos 21, 22 ou até mais, que você percebe as habilidades que você foi adquirindo ao longo da vida e você percebe que se você é uma pessoa que tem boa desenvoltura, se você é uma pessoa que tem boas skills ali no mercado de trabalho, mas talvez quando você perceber, não vou dizer que seja tarde, mas talvez seja um momento onde o time já está um time um pouco mais ruim. Qual que é o porquê aqui do racional inteiro? Muitas vezes ao longo da vida, a gente se compara, tipo assim, vamos supor que você tem 28 anos ou 30 anos e você pensa assim, cara, eu poderia ter conquistado muito mais. E aí você vê alguém com a mesma idade que você, que conquistou muito mais do que você, no sentido financeiro, no sentido talvez de cargo de empresa, só que você não entende o passado dessa pessoa. Você não sabe de onde que ela veio. Igual eu disse, imagina se essa pessoa talvez tenha um empregado em casa, imagina se essa pessoa ela saiba inglês desde muito nova, imagina a educação dessa pessoa. Tem todo um cenário que condiz com o presente dessa pessoa. Já você, talvez se for igual eu,
se perceba ignorante aos 20 anos e aí aos 20 anos que você vai começar a correr atrás assim, e dar o gás de uma maneira absurda. E foi exatamente o que eu percebi comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive a sorte de dar esse start e conseguir colocar uma velocidade muito grande ao ponto de eu compensar o momento que eu vivia imerso a uma ignorância e eu não sabia o quanto eu não sabia, sabe? E aí quando eu tive esse despertar, eu consegui correr atrás e suprir a falta do background que eu não tinha. Só que, claro, algumas coisas eu ainda não consegui suprir 100%. Mesmo que eu tenha tirado uns 6 anos aí para estudar muito esses últimos 6 anos, meu inglês ele ainda não tem uma fluência. Outra coisa é minha comunicação. Eu estou aqui me dedicando para melhorar minha comunicação. Já tem outras pessoas que talvez os familiares colocaram num teatro desde cedo. Agora imagina, você se comparar com uma pessoa dessa. Aí essa pessoa ela vai para o Instagram, vai para uma rede social, ela tem uma capacidade absurda de comunicação. Como ela sabe inglês, ela consegue perceber os conteúdos que são tendências muito antes que você. Os conteúdos, muitas vezes, quando chega no Brasil, é depois de 2, 3 anos que tá hypando lá fora. Só que essa pessoa, como ela sabe inglês, ela já bebe direto da fonte. 80% da internet é inglês. Como que você se compara com uma pessoa dessa? E você ter noção disso é uma maneira muito eficaz e justa de você realmente fazer justiça ao seu passado e entender que a sua história ela é singular, ela é única. E quando você entende que a sua história ela é singular, ela é única, a ansiedade ela diminui muito. E principalmente a sensação de que você está na onde você deveria estar. E essa sensação ela é muito boa, porque você não se sente atrasado. Você sente que você deveria estar nesse lugar que você está. Agora, a partir do momento que você tem essa noção de aonde você está e não busca evolução, aí sim, talvez seja não culpa sua, mas aí seja talvez um momento ali que você possa ser que não desenvolva os próximos anos por não dar um start importante. Mas, por exemplo, ao longo da nossa vida a gente passa por situações que a gente não escolhe. Vamos dar o exemplo da minha profissão. Eu sou nutricionista. E eu lido com pessoas que têm problemas alimentares todos os dias. E tem pessoas que têm muitos problemas alimentares, muito mesmo, principalmente em relação ao doce. Só que quando você vai ver o passado dessa pessoa, porque ela tem problema com doce, você vai perceber que ela comeu doce desde a infância dela até o momento do dia da consulta. Só que muitas vezes, durante esse período, muitas vezes não, sempre basicamente, durante esse período da infância, você não teve escolha, você nem sabia o que você estava fazendo. Tem gente que tem um privilégio e a sorte de ter um suporte por trás de uma mãe mais consciente, um pai mais consciente, que não dá um doce para o filho de maneira deliberada, mas tem outros pais que não entendem. Ou muitas vezes tem uma baixa escolaridade, ou por falta de tempo de ficar com os filhos. E aí você come doce ao longo de uma vida inteira, e agora você percebe que você quer fazer uma dieta. E aí, quando você inicia uma dieta, você percebe que existe uma vontade de doce muito forte e que você não tem tanto controle. Só que agora, você não tem tanto controle, você fica mal por isso, e aí você muitas vezes entra na rede social e vê um monte de gente com barriga seca, com tanquinho e tudo mais, mas você não entende o que cada pessoa faz, ou principalmente o que cada pessoa passou. Como eu tenho acesso a muitas pessoas no sentido de atender muita gente, tem gente que chega no meu consultório e não tem vontade nenhuma por doce. E aí você vê que é uma pessoa que come muito bem, já com percentual de gordura baixo. E quando você vai fazer um recordatório alimentar, um recordatório familiar, você percebe... Opa! Espera aí. Você percebe que desde muito nova, os familiares colocaram essa pessoa para comer bem, mostraram para essa pessoa a importância de comer saudável. E essa pessoa cresceu com um senso crítico muito mais aguçado e apurado em relação ao que vai comer. Já outras não tiveram nem essa questão de ter noção em relação ao senso crítico, porque nenhum familiar colocou, e ainda, sem ter esse senso crítico, reforçou diversos comportamentos que essa pessoa não escolheu. Então, sempre depois do almoço tinha um docinho, a criança chorava ali, enfim, a menina chorava, a mãe vinha com doce, o pai vinha com doce, ia para casa da avó, a avó dava doce, e agora essa pessoa com 23 anos, 24, 30 anos, ela quer fazer uma dieta e aí ela percebe, cara, eu tenho um problema com doce. Só que por que ela não percebeu antes? Porque ela não tinha nem esse senso crítico de entender que ela tinha um problema com doce. Ela não tinha nenhum material
teórico para conseguir entender que ela tinha esse problema com doce. Como que essa pessoa se compara com uma outra pessoa onde ela teve toda uma base familiar ajustada e essa base familiar ajustada fez com que ela não tivesse problema com doce? Olha quanto isso é importante. Então, toda vez que você se sentir mal comparando com uma pessoa, sempre se pergunte: o que eu passei? Será que o passado dessa pessoa é parecido com o meu? Se você, assim como eu, teve um passado, igual eu disse, zona rural, perdi pai e mãe, é muito difícil, cara, você conseguir desenvolver sua vida na mesma velocidade que outras pessoas. Eu talvez tive sorte de ter esse start cedo, aos 20 anos, 21, e ter tempo de dar esse gás. E conseguir recuperar o tempo que eu não tive em relação a estudo, em relação a conhecimento. Mas tem gente que não. E talvez você seja essa pessoa. Então seja honesta com você e entenda que você está no momento que você deveria estar. E se agora você percebe que é um bom momento de você dar um gás, que você entendeu que você talvez, assim como eu, lá aos 20 anos, não tem uma boa fluência de inglês, não tem um conhecimento mais aprofundado em nenhum assunto, é uma pessoa ignorante, vai atrás. Vai atrás, não se sinta atrasado. É seu processo. Nunca é tarde para começar. Igual eu disse, tem gente que nem sabe que tem um problema. Tem gente que vai descobrir que tem um problema aos 40, 50 anos. Que a pessoa vai descobrir que ela tem uma dificuldade, igual eu, quando eu percebi que eu tinha dificuldade de comunicação, foi quando eu fui gravar, participar de uma live, e aí eu travei na live e eu percebi que eu tinha dificuldade. Já tem outras pessoas que vão perceber, ou muitas vezes nem vão perceber, e vão deixar de viver uma versão de vida magnífica que poderia viver, sabe? Então, quando vir a comparação, na sua cabeça se pergunte, será que essa pessoa teve a mesma vida que eu? Porque essa pergunta vai ser a maneira mais justa de você conseguir medir a sua régua com a de outras pessoas. De você conseguir medir sua vida com a vida de outras pessoas. E aí, quando você começar a se questionar dessa forma, você vai perceber que as pessoas tiveram vidas totalmente diferentes. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu abro um canal no YouTube e aí eu não sei editar vídeo, não sei. E aí existe uma pessoa que criou um canal no YouTube e os vídeos são muito bons desde o primeiro vídeo, sabe, em relação à edição. E eu fico assim, cara, por que esse cara consegue e eu não? Só que aí você vai ver, talvez esse cara seja um designer. E agora que ele abriu um canal no YouTube, ou como acontece com muitas outras pessoas, já geriu canal de YouTube de, sei lá, 10, 15 pessoas. Era um designer que fazia, editava vídeo para outras pessoas, para 10, 15 pessoas, e depois abriu o seu canal. Então, esse background fez com que ele começasse um canal muito mais ajustado do que eu, porque eu não tive essa base de edição. Quando você entende isso, você percebe que você está no seu tempo e que o seu passado destina as suas próximas escolhas do futuro. E agora, no presente, vai ser a hora que você vai criar seu futuro. Então, semeie coisas boas no presente, porque automaticamente o seu futuro, o seu jardim, ele será muito mais florido. Porque agora, no presente, que é a hora de você plantar aquilo que você quer no futuro. Então, se você quer um dia se ver uma pessoa, um bom comunicador, se você quer se ver uma pessoa que entenda de inglês, é agora que você tem que plantar isso daí. Agora que você tem consciência que você deve plantar isso daqui. E não num passado onde você era inconsequente e não entendia as consequências daquilo que você fazia. Essa é a mensagem de hoje que eu queria passar, é um insight que eu tive. E talvez isso daí seja uma das coisas que mais deixa a gente infeliz ao longo da vida, né? Comparar nossa trajetória com a de outras pessoas. Entenda que sua trajetória ela é única, ela é singular. E é isso que faz de você uma pessoa única. Usa isso como motivação para mudar a sua vida.